Senhor Deus será aberta e lida no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Agora sim, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso de número 7. Nós faremos uma leitura do versos 7 até o verso 16. Primeiro livro dos Reis, 17, de 7 a 16. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Então lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-o aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Que Deus aplique a sua palavra por meio do Espírito Santo aos nossos corações. Amém. Nós estamos na sequência, irmãos, dessa história de Elias, quando Elias então está sendo levado por Deus a um isolamento. Vimos na semana passada o isolamento na parte inicial, quando ele foi até uma fonte, um pequeno riacho, e ali ele foi alimentado por corvos que o Senhor deu ordens, e também bebendo água da fonte. A fonte secou, conforme nós vimos aqui no verso de número 7. Então vem uma nova ordem do Senhor Deus, dizendo: agora você vai sair daí, e você vai agora para a parte sul, você vai para as terras de Sidom, você vai até a cidade de Sarepta. Lá tem uma viúva, a qual eu já ordenei. Eu acho interessante essa palavra. Assim como o Senhor tinha ordenado aos corvos, o Senhor também ordenou a viúva de uma forma misteriosa, de uma forma grandiosa, de uma forma miraculosa, sem dúvida alguma. E eu acho interessante também, no verso de número 9, quando o Senhor diz assim: dispõe-te, vai a Sarepta e fique ali vários dias, demora-te ali. Então ele vai até a cidade de Sarepta, e quando ele chega à porta da cidade, de fato há uma mulher. Ela está com 2 pedaços de madeiras, 2 cavacos para fazer fogo, e ela então ouve a voz de Elias dizendo: traz-me um pouco de água. Quando ela se vira e vai buscar a água, ele diz assim: traz também um pão assado, assado por ti. E ela diz: olha, posso até trazer, mas é pouca coisa que eu tenho, nós vamos então comer e vamos morrer. E ele diz: tudo bem, faça isso, mas traz primeiro o pão para mim. Faça isso primeiro, porque há uma palavra de Deus, e a palavra de Deus é que diz que da farinha não faltará, e o óleo também não faltará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. O verso de número 15 nos diz que ela foi e fez exatamente seguindo as orientações de Elias. Ela foi para casa,
assou um pedaço de pão, pequeno pedaço de bolo, perdão, leva até ele, e nos diz o verso de número 16, perdão, final do verso 15, que eles comeram por vários dias. E o 16 nos diz que não houve falta, houve o suficiente. A história prossegue a partir do verso 17, mas o verso 17 em diante nós estudaremos na próxima semana com a graça de Deus. Hoje a nossa reflexão é até ao verso de número 16, que é a parte de número 2, sobre o sustento de Deus no isolamento de Elias. O sustento de Deus no isolamento de Elias. Existem muitas lições que nós podemos aprender com esse texto, irmãos, e nós queremos retirar algumas para a nossa reflexão na noite de hoje. A primeira lição que nós podemos aprender com esse texto é que sempre haverá um grande desafio em tempos difíceis na nossa vida. Sempre haverá grandes desafios em tempos difíceis nas nossas vidas. Os versos 10 e 11: levantou-se e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava uma mulher viúva apanhando lenha. Ele lhe a chamou e disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: não somente a água, mas traz também um pedaço de pão. Eu acho muito interessante e desafiadora essa palavra, irmãos, porque a vida já não estava fácil naquela região. Era uma época de seca. Os ribeiros já haviam secado, vimos isso no verso 7. Então, a fonte da subsistência já estava escassa. A fome estava reinando naquele lugar. A condição social daquela mulher lhe impunha um momento muito duro na sua vida. Ela era viúva e ela tinha um filho ainda para cuidar. Estar viúva ou ser viúva nesse contexto aqui, irmãos, era viver da sorte. Era estar desamparada, literalmente desamparada, porque a viúva, em certos casos, não em todos, mas em certos casos era vista como uma maldição, porque perdeu o marido, perdeu o amparo do seu sustentador, do seu provedor, do seu homem. Repito, não em todos os casos. Algo que poderia e deveria ser muito simples, não, irmãos? Aquela mulher, pela sua experiência de vida, nós não sabemos a sua idade, mas por ser esposa, por ser mãe, ela sabia cozinhar, e cozinhar seria algo muito simples, seria um ato de prazer. Você buscar o que tem, você vai até a despensa, escolhe o que tem, prepara a lenha e vai se alimentar e vai dar graças a Deus pelo que tem, mesmo que seja pouco. Mas aqui há um desafio, porque não há mais o que comer, não há o que você escolher na despensa, o que tem é o que tem. E olhando para a sua despensa, ela sabe o que tem e ela diz: olha, tem um pouco só de farinha, e o que tem aqui é um pouco de azeite. Nós vamos fazer disso aqui um bolo, vamos nos alimentar e nós não temos futuro, nós vamos morrer. Algo que parecia ser simples, algo que parecia ser corriqueiro, agora se reveste de pavor. Ela diz: nós vamos comer e vai ser a nossa última refeição. Puxa, parece que no meio da grande dificuldade, parece que não poderia piorar a situação, não é mesmo? Pois parece que vai piorar, parece que é isso que vai mesmo acontecer. Há pouco mantimento, e o que pouco que há, você ainda vai ter que repartir. Então o seu tempo de vida será abreviado, ou o seu sofrimento será ampliado. Há sempre um desafio do Senhor, mesmo nos tempos mais difíceis. É a primeira lição que nós aprendemos com esse texto. Há uma segunda lição com a qual nós queremos ser edificados pelo Senhor nesse texto, irmãos, é que a vida, quando é analisada somente por aquilo que os nossos olhos contemplam, essa vida nos traz limitações e desespero. A vida, quando contemplada somente por aquilo que os nossos olhos alcançam, é uma vida que nos traz limitações e desespero. Verso de número 12. O verso de número 12, ela responde então ao profeta: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido,
Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Veis aqui, tenho 2 pedaços de madeira, 2 cavacos. Vou preparar esse resto de comida para mim e meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. Os seus olhos estão contemplando uma realidade. Qual é a realidade? A realidade da sua vida, a realidade da sua despensa, a realidade do seu lar. E a sua realidade é uma realidade dura, que tira a esperança e que rouba a esperança. Irmãos, muitas vezes aquilo que os nossos olhos contemplam é isso mesmo. É limitado e nos limita. É limitado e nos coloca em situação de desespero. O que é o desespero? É a ausência de esperança. Observe muito bem que ela não vê naquele homem que se aproxima uma esperança. Ela não vê. Ela poderia muito bem dizer: olha, você pode me ajudar? Vamos pegar mais madeira? Vamos plantar alguma coisa? Você pode me ajudar? Não, ela pura e simplesmente pela sua condição social, que não lhe permitia isso, o que lhe resta é olhar o que tem, os recursos que há, e os recursos dizem: estamos em desespero, vamos morrer, a casa ficará desabitada para sempre. E é exatamente assim que nós muitas vezes nos vemos. Eu me recordo uma vez, nós tínhamos um rapaz que frequentava a nossa igreja, que ele tocava piano, e o pai dele era pastor, e o pai dele era pastor, chama-se Braguinha, apelidado de Braguinha. E ele era pastor em Ribeirão Preto, e uma vez ele esteve pregando aqui na igreja, e ele contou uma ilustração que eu nunca esqueci, eu quero relembrá-la aos irmãos. A ilustração que ele contou era de alguns pescadores, que foram até um riacho, uma represa, pesca e pague, algo dessa natureza, e ele nunca pegava peixes, mas nunca, os piores peixes, e quando pegava, um lambarizinho pequenininho, não era peixe comercial, era peixe para tirar gosto. E uma certa feita ele levou uma frigideira bem grande para o dia de pescaria com os amigos, e os seus amigos zombaram dele, dizendo: puxa, mas você nunca pesca nada, o peixe que você pesca pode ser fritado numa colher, para que uma frigideira desse tamanho? E ele disse assim: é porque hoje eu espero pescar um peixe grande. Então, se eu quero um peixe grande, eu tenho que trazer uma frigideira grande, esperança. Se ele olhasse para o passado, sequer talvez ele fosse pescar, mas ele quer algo maior. Aquela mulher, quando olha para a sua despensa, ela entra em desespero, e é isso mesmo, quando os nossos olhos contemplam apenas o que vemos, o momento é desesperador. Talvez aquela mulher, tivesse sido visitada pelo seguinte pensamento: esse homem não me conhece. Se esse homem me conhecesse, primeiro que ele não me procuraria. Eu sou viúva. Viúva é mulher isolada da sociedade. Por que esse homem está me procurando? Segundo lugar, esse homem não me conhece porque se ele me conhecesse, ele não me pediria o que pediu. Ele prossegue dizendo: esse homem não conhece nada da minha vida e nem Deus sabe nada da minha vida. Não nos esqueçamos que quando Deus fala a Elias, Deus fala assim: eu já falei à mulher e ela vai te receber. Quando ela recebeu esse sentimento da parte de Deus, estranho naturalmente, ela deve ter pensado assim: mas que Deus é esse? Eu já não tenho para mim meu filho. Então Deus não conhece a minha realidade, Deus não sabe o que eu estou vivendo. Certamente algo dessa natureza pode ter passado pela sua mente. Eu até acho que posso ajudar esse homem, mas o que eu farei? Eu vou tirar da boca do meu filho? Eu vou tirar da minha boca? Bom, eu vou ajudá-lo, mas uma coisa eu sei: o meu futuro é a morte. O futuro do meu filho é a morte. Deus não sabe nada de mim, Deus não sabe da minha vida. A vida, quando ela é analisada somente pelo que os nossos olhos contemplam, é desesperador. Mas há uma terceira lição com a qual nós queremos aprender na noite de hoje. Há uma palavra de Deus para os que não têm esperança. Há uma palavra de Deus para aqueles que não têm esperança. Volte o seu olhar para o verso de número 14, e ele diz assim:
Assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que se fizer chover, e o Senhor vai fazer chover. O contexto, os irmãos estão acompanhando, é desesperador, é caótico, não há esperança de um futuro. Talvez a vida daquela mulher se resumisse a algumas horas mais, alguns dias mais. Depois, ela certamente se abraçaria ao seu filho, e os dois, aqueles dois corpos estariam numa mesma cama até que alguém encontrasse, porque o futuro não reservava coisas boas. Os irmãos se recordam que alguns tempinhos atrás, alguns minutinhos atrás, eu pensei e falei com os irmãos, talvez aquela mulher tivesse pensado assim: Deus não conhece a minha vida. Se conhecesse, não me pediria o que me pediu, para eu cuidar de alguém faminto também. Deus sabe de todas as coisas, e Ele tem uma palavra para aquela mulher, e a palavra é: não vai faltar nada. Você está em isolamento, você está numa situação desesperadora, mas eu tenho uma palavra para os que não têm esperança. Sim, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe a vida daquela mulher, Deus conhece o que tem na botija, Deus sabe o que tem na despensa, porque Deus nos conhece a todos. Deus conhece, Deus sabe da luta, Deus sabe do esforço, Deus sabe do desespero daquela mulher, Deus conhece a situação daquela mulher. Deus quer se revelar àquela mulher no pior momento da sua vida. E o pior momento não foi quando ela perdeu o marido, aquele foi um pior momento. O pior momento era aquele onde não há esperança mais de vida, e ela sabe disso. Deus está presente nos piores momentos. Deus conhece as nossas dores, Deus conhece as nossas feridas. Deus tem uma palavra de esperança e de promessa para todos os que se encontram sem esperança. A quarta e última lição com a qual nós queremos aprender da palavra do Senhor na noite de hoje é que a palavra de Deus sempre se cumpre na vida dos seus. A palavra de Deus sempre se cumpre na palavra dos seus, na vida dos seus. Verso de número 16: da panela a farinha não faltou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor. De uma forma milagrosa, de uma forma que o redator, o narrador, o escritor não explica, a palavra de Deus se cumpriu na despensa daquela mulher. Era um punhado de farinha, ou seja, pouco, não daria para muita coisa. Na visão e experiência daquela dona de casa, daquela mãe, daria apenas para uma refeição. E ela mesma diz: depois já não há mais o que comer, morreremos de fome, à míngua, certamente. Mas quando a palavra de Deus se cumpre, e ela sempre se cumpre, coisas maravilhosas passam a existir. Eu quero convidar os irmãos a olharem de novo o verso 15. O verso 15 ele é emocionante. Foi ela e fez segundo a palavra de Deus. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Agora eu quero que os irmãos voltem o seu olhar para o verso, a partir do verso de número 9, que diz assim: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali. E o verso 15 diz: eles ficaram ali se alimentando muitos dias. Na visão da mulher, era uma refeição e o resto era morte. Mas o Senhor já havia dito: você vai ficar lá muitos dias. No verso de número 14, há uma promessa. No 15, acontece. E no 16, existe o registro. Comeram. E comeram. E comeram. A palavra de Deus se cumpre em cada um dos seus.
A palavra de Deus não falha, a palavra de Deus ela é real, ela é verdadeira, independentemente do que nós achamos, independentemente do que os nossos olhos contemplam. A palavra de Deus é maior e nós a vemos se cumprir de uma forma que nós não conseguimos explicar, de forma que nos emociona, de forma que nos deixa sem palavras. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ele disse: há uma palavra, e a palavra de Deus se cumpre. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, o isolamento de Elias, ali naquele lugar, ele está isolado, mas não só, ele está longe de Jerusalém. Não nos esqueçamos, ele está fugindo de Jezabel e Acabe. Esse é o contexto, não nos esqueçamos disso. Ele agora faz parte, ele está convivendo com uma família de posses absolutamente limitadas, mas o isolamento de Elias faz parte de um plano maior de Deus para mostrar que Ele nos usa, mesmo em momento em que nada conhecemos, em que a situação nos foge completamente ao controle. Eu fico aqui a imaginar duas coisas. Primeira, quando Deus fala ao coração daquela viúva: olha, você vai receber um homem de Deus, aí você vai alimentá-lo. Eu fico imaginando que isso certamente deve ter ocorrido durante uma madrugada. Muito provavelmente Deus falava muito em sonhos no passado. Devo pensar que ela abriu, acendeu uma lamparina, foi até a despensa e falou: mas como eu vou receber mais alguém? A segunda coisa que eu fico a pensar é em Elias. Secou a fonte e Deus fala assim: agora você vai ser sustentado por uma viúva. Ele fala: como? Viúva? Tá bom, vamos. Ele foi. Certamente aquela mulher não entendeu nada do que Deus havia falado. Elias certamente também não. Mas não é hora de entender, é hora de obedecer, porque o Senhor cumpre à medida em que obedecemos. Deus usou o profeta para levar e demonstrar o poder de Deus. Por sua presença, pela presença de Elias, Deus iria agir por meio de Elias, levar a sua palavra, provar do seu milagre, restaurar a esperança e a vida em tempos de isolamento, em tempos de fome, em tempos de necessidade extrema, em tempos de sensação de abandono e total desespero dominante. Deus usa em momentos críticos. Deus, e somente Deus, muda todos os cenários em que atua. Deus preside aos isolamentos. Deus é Deus, mesmo quando os nossos olhos dizem não, não é possível. Deus não deixa de ser Deus porque não cremos. Deus não deixa de ser Deus porque deixamos para lá. Deus continua sendo Deus. Por mais que não conheçamos os planos de Deus, Ele continuará sendo Deus, porque Deus é o Senhor de toda a terra. Tempos difíceis, tempos de Deus. Tempos de isolamento, tempos de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos edifique. Em nome de Jesus. Amém.